Boa noite, queridíssimos irmãos e irmãs do culto do Evangelho da Noite. Hoje vamos fazer o culto do dia 9 de junho de 2022. Na semana passada, eu até escrevi lá errado, mas já consertei, né? Eu tinha posto 2 de maio, olha só. Aí eu não sei se eu falei 2 de maio, né? Ainda não prestei atenção. Mas eu acho que não, que na hora que eu falei certo. Então hoje é o dia 9 de junho, tá? Nós vamos continuar estudando o capítulo de Marcos. Aliás, vamos continuar estudando Marcos e agora vamos passar para o capítulo 7. Aquele capítulo longo, 6, encerrou na semana passada. E para fazer nossa ambiência, nós vamos ler esse livro aqui, O Pão Nosso, e é a lição 160, A Grande Luta. Já viu, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Segundo nossas alternativas reiteradas, segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne, propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto acumpliciávamos abertamente com o mal, em passado não remoto. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais. E ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne, ou nas esferas que lhes são próximas, agimos no serviço de autorrestauração em pleno paraíso. A terra é igualmente sublime, degrau do céu. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Não se verifica o mesmo quando um homem culto se entrega ao assassínio à frente de uma universidade ou de um templo. Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. A grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas, nem as células orgânicas que nos servem, constituem os poderosos inimigos, e sim as hostes espirituais da maldade, entre aspas, com as quais nos sintonizávamos através de pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco. Vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam
com sutileza, de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus, né? Que veio nos trazer toda essa beleza. Graças ao Espírito Santo de Deus, que propalou-a na terra, essa beleza. Graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis, e a sua falange maravilhosa, graças aos nossos guias e protetores espirituais individuais e de família, que tanto nos auxiliam e nos têm auxiliado ao longo dessa trajetória terrena e nos conduziram até aqui maravilhosamente, sabiamente. Obrigado, Senhor, pela semana que recebemos, por esse amparo, esse auxílio, por essa proteção e esse encaminhamento, Senhor. Muito obrigado. Que durante esses minutos que passaremos juntos, possamos usufruir desse banho dentro dessa faixa vibratória elevadíssima que a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite vai trazer até nós, nossas casas, possibilitando o culto do Evangelho no lar de forma ampliada, beneficiando mais pessoas que estarão no raio de ação desse culto e que receberão, segundo os seus méritos e suas necessidades. Senhor Jesus, abençoa com a Tua presença esses minutos que passaremos juntos e que nós possamos, Senhor, sorver a alma dessa lição que será estudada e que possamos pô-la em prática nos dias seguintes. Te agradecemos e te pedimos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade. E o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, como eu dizia no início, nós hoje vamos mudar de capítulo, passaremos do 6 para o 7 e vamos apreciar os primeiros 16 versículos do capítulo 7 de Marcos, Evangelho de Marcos, que o pastorino deu nome de dogmas humanos. Lembra que eu falei na outra vez que depois, quando entrasse no capítulo 7, seria um assunto, muda bastante de assunto, né, que pega uma questão crucial. Então, ele narra assim, olha, reuniram-se com ele os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. Então, agora, aquele capítulo 5 e 6 são uma sequência, que tem aquela coisa Jesus passa para um lado do lago, Jesus volta para o outro. Agora a gente não sabe quanto tempo passou, mas efetivamente estava acontecendo isso que vai ser narrado aqui agora. Então, eles reuniram-se com eles os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E tendo visto que alguns discípulos dele comiam pão com as mãos contaminadas, isto é, sem lavá-las, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos mais velhos, não comem sem lavar as mãos até o punho. E quando voltam da rua, não comem sem banhar-se. E se muitas outras coisas há
que receberam e observam, lavando copos, jarros, vasos de metal, perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não caminham teus discípulos segundo a tradição dos mais velhos, mas comem com as mãos contaminadas? Respondeu ele: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está muito longe de mim. Em vão, porém, me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deixando o mandamento de Deus, observai a tradição dos homens. Deixando o mandamento de Deus, observai a tradição dos homens, que os homens dizem e prescrevem. E disse-lhes: anulais muito bem o mandamento de Deus para manter a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja morto. Mas vós dizeis: se um homem disser a seu pai e a sua mãe, oferta o que de mim serias ajudado, não lhe permitis fazer mais nada pelo pai ou pela mãe, invalidando o ensino de Deus pela tradição que vós mesmos transmitistes. E fazeis muitas outras coisas semelhantes. E tendo chamado todo o povo, disse-lhe: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminá-lo, mas as coisas procedentes dele, essas são que contaminam o homem. Se alguém tem ouvidos de ouvir, ouça. Então, você vê só a lavada que Jesus dá lá nesse povo, né? Nesse povo quem? O discurso não é para o pobrezinho que andava lá atrás dele, que era judeu, a maioria avassaladora era judeu, né? Mas assim, eram judeus às vezes que não seguiam muito a tradição. Né? Essa que é a verdade, como tem até hoje. Como tem os católicos que não seguem. Né? Diz que é católico no censo, mas não vai nem à missa uma vez por semana. Então, lá atrás dele ia aquele povo todo que era ali das comunidades, das aldeias, que ficavam espalhadas ali pela Galileia, né? E pela Samaria, né? Por aquelas regiões ali, a Judéia. E o povo ia atrás dele, que estava com algum problema, procurando uma cura, e tinha um percentual que ia para ouvir a pregação. Você vê, é uma pregação fora das sinagogas. Então, isso daí é a primeira coisa que já estava irritando essas pessoas para as quais ele falou. Quem são? No primeiro versículo já está definido. Reuniram-se com ele os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. Que fariseu que adora pregar dentro de uma mesquita, em que inclusive esses preceitos todos que eles seguem são relativos ao templo, a maioria, né? Essas obrigações, esses preceitos. E os escribas, né, que também são ligados ao templo, o que eles estavam fazendo lá na periferia, andando atrás de Jesus? Tomando conta de Jesus, né? E justamente já estava nesse momento assim. Jesus estava roubando os judeus lá do templo, né? De repente, era até gente que não frequentava o templo, né? Porque era uma vida difícil, tinha mais o que fazer. Mas a questão é a seguinte, é o público.
Jesus está tendo um público crescente que não se verifica no templo. E de repente até deu uma baixa porque tinha gente que ia lá no templo que deixou de ir. Que são aqueles judeus que estavam sensíveis à mensagem e que seguiram Jesus, né? Que não estão nominados nos evangelhos. E então o Jesus, quando ele fala isso, ele não fala para todo o povo, ele fala para quem inquiriu ele. Quem inquiriu ele? Escribas e fariseus. Né? Os escribas eram uma classe ligada ao templo também. Tinha também os anciãos, né? Mas os anciãos, eles estavam mais lá como um conselho consultivo. E tendo visto que alguns discípulos dele comiam pão com as mãos contaminadas, isto é, sem lavá-las. Aí fica um tópico que é difícil de um modo geral, mas a gente vai destrinchar. Os judeus, essa religião já tem aproximadamente 1.400, 1.600 anos. Desde lá do cativeiro no Egito, né, o tempo que eles passaram lá, depois o tempo que eles passaram antes de empreender a peregrinação no deserto. Então, essa história da Torá, né, que no início era ela toda falada, né? Até porque os escravos, como é que os escravos iam ter livros, né? Então a Torá, eles se reuniam, era contada, as pessoas eram os livros. Então a importância da classe sacerdotal, em primeiro lugar, dos escribas, que depois vão começar a registrar isso, e dos fariseus, é mais no sentido, está ligado à classe sacerdotal, mas no sentido de execução, de observância às leis. Então você vê que tinha vários níveis de conselho. Tinha as pessoas que faziam estudo lá no semanal, né? Que as pessoas eram os livros, como é em qualquer cultura ágrafa, cultura que não tem os símbolos, tá? Para você ter uma ideia, o Yiddish, né? E o hebreu, ele era falado, mas não tinha os símbolos. Quando começou a ter símbolo, eram os símbolos que usavam para o aramaico. Até bem pouco tempo, né? Até uns 200 anos, não estava fechado o alfabeto, né, hebraico. É uma coisa relativamente recente. Então, você pode imaginar que isso não é uma exclusividade do judaísmo. Vamos pensar em todas as religiões que não têm livro. No início é falado, a história é contada, como era lá. Por que era importante ouvir os mais velhos na cultura muçulmana? Ah, olha, agora como é que chama? O nosso, não é arcano, nosso patriarca vai contar as histórias para as crianças, é como uma escolinha dominical, que é o que a gente faz também, né? Só que tem escrito. Aí a gente conta. E também lá no islamismo, dependia dos mais velhos contarem as histórias, assim como as religiões de matriz africana, né? Os mais velhos contam as histórias para os mais novos. E por isso que tem tradições, tem linhas, né? Tem os iorubás, tem outra linha que é da Guiné, tem mais de uma linha, que é mais de uma tradição. Porque na hora que você conta, aí você, não tendo as tradições não se comunicando, na evolução acabam tendo duas
progressões de história. Também aconteceu isso muito lá na mitologia grega. Mitologia grega, você pega a história de um daqueles deuses, aí vai sendo contada e de repente fala uma coisa assim, aí ele foi para Éfeso e teve 2 filhos com a semideusa, não sei o que lá. E aí a progressão da história é assim. Então, quando ele foi morar lá na Capadócia, o mesmo Deus tem mais de uma história a partir de um momento da vida dele. Tem mais de uma história, tem mais de uma progressão. Tá? Então, isso é dessa época aí que você não tem registrado escrito. Tá? E aí era uma importância fundamental, porque os velhos eram os livros. Os velhos é que sabiam as histórias. Acontece a mesma coisa que nas nossas tribos indígenas aqui do Brasil, que todas elas têm línguas que não são escritas, são ágrafas. E aí o que acontece? O que acontece é que se eles não se reunirem ali de noite, naquelas ocas enormes, que eram ocas para 70, 80 pessoas, não sei quantas famílias, aí fazia aquela fogueirinha ali no meio da oca e eles contavam as histórias para as crianças, para os mais novos, e nas festas as histórias são encenadas, e aí os deuses são cultuados. Se não acontecer isso, a cultura se perde. Então, entende quando o antropólogo diz, quer dizer, agora já entregaram para Deus, né? Mas assim, você botar na época que entrava uma televisão na tribo, você arrasa a cultura completamente, porque se aqueles índios ficarem vendo a novela das 9, em vez de contar, de professar sua religião, seu momento de união, que você vai contar as histórias sagradas daquela etnia, que era um verdadeiro momento de consagração, né? Eu agora aqui lendo esse evangelho, eu conto com o fato dele estar escrito. E a gente está fazendo esse momento de ler a Sagrada Escritura e fazer uma interpretação, um estudo. Mas lá, que não tem nada escrito, dependo de ter um momento em que eu vá me reunir com os mais velhos e eles vão contar as histórias e vão tirar o fundo de moral das histórias. E eles têm direito a isso. Só que eles mesmo não têm noção disso que eu estou contando para vocês agora, que se você não conta, porque tem um rádio, porque tem uma televisão e agora já tem internet, né? De alguma forma, né? Às vezes tem. Quando a tribo é bem lá para dentro, não tem ainda, graças ao bom Deus, não tem nem rádio, né? Mas essas que são mais próximas, que a civilização foi chegando próximo deles e destruindo eles, então é fácil destruir uma cultura, é só você jogar lá uma televisão. E aí ele tem antena parabólica, ele pode pegar a TV do satélite, dificilmente ele vai pegar a rede local. E é assim que você destrói a cultura de uma etnia, que depois eles ficam sem referenciais, né? Porque eles não são dessas religiões ocidentais, eles não são muçulmanos, eles não são cristãos, eles nem sabem qual é o avatar budista, maometano, taoísta, ixi. E aí eles perdem o referencial. Olha o crime que é. Mas nós estamos falando, então, lá desse momento lá que Jesus está fazendo, por isso que eu digo que é difícil, porque aí você, agora sabendo disso que eu falei, você vai falar, cara, mas Jesus está combatendo a cultura judaica, porque aí os judeus colocaram na religião os preceitos que auxiliavam a vida diária, né? Não comer carne de porco, então eles têm um livro lá de Levítico, tem toda uma prescrição dos alimentos proibidos, impuros, né?
E aí também tem os costumes, né? Como esse de lavar a mão. Então você vê, nesse momento, nós somos os seres que podem melhor avaliar o avanço que foi essa prescrição, porque não era lavar a mão qualquer, não. Tinha todo um regulamento para lavar a mão. E quando eu fui ler lá, para lavar a mão, era como os preceitos, como os cirurgiões lavam a mão hoje em dia, antes da cirurgia. A água era derramada dos dedos para o cotovelo, para cair por aqui, ou seja, eles não tinham ideia de micro-organismo, mas é assim que se faz, porque aí você joga água e os micro-organismos caem para cá, saem para cá, que você não vai tocar na comida, e no caso do cirurgião, no paciente, e ele ainda vai botar a luva, que é esterilizada. E aí, quando ele sai disso, ele vai... lá, eles não tinham um substrato para secar, então tinha que esperar secar assim. E lavar a mão até os punhos, pelo menos. Né? Não tinha o sabão. Tá? Então esfregava, passava a primeira água, depois vinha a segunda água para tirar o restante. Tá? Não tinha o sabonete ainda, sabonete de detergente. Os cirurgiões têm uma pia especial, a água cai daqui, eles lavam com um sabonete antisséptico e eles saem assim, vem a enfermeira, seca com um papel esterilizado e depois eles põem as luvas, ainda por cima põem as luvas. Então, eles já tinham esse preceito lá, na lei deles. Você imagina o que é isso? É um avanço. É óbvio que isso daí foi divinamente inspirado, porque ajudou muito na civilização deles, né? Eles resistirem no deserto, assim como não comer carne de porco, não comer crustáceo, que o crustáceo você tem que pegar e comer, né? Naquele lugar quente lá, se você esperar um pouco, ele estraga. Aí a pessoa come e morre de infecção intestinal. E aí eles colocaram esses outros preceitos. Mas esses são os boizinhos que agora estão observando aí. Mas a maioria deles eram coisas de dar a volta no templo, de não andar mais que 2.000 passos no sábado. Mesmo a questão do sábado você não poder fazer nada, era um avanço, que era um momento de você, que você tem para você e para sua família, e para o encontro com Deus, com a sua religião. Mas o que Jesus está chamando a atenção? Jesus era porco e tudo? Não. Ele está chamando a atenção, ele não é contra isso. Ele é contra a observância máxima para preceitos que eram externos, que eram materiais, em detrimento dos que eram para a sua evolução espiritual, que é a boa nova que ele está trazendo. Então veja como é que também é a questão da linguagem bíblica, que muita gente ouve até passagens e parábolas que, nossa, mas coisa difícil, que parece que Jesus está falando um absurdo, né? Que é uma coisa, um contrassenso, mas na realidade ele está trazendo uma nova moral, uma boa nova. E aí, nesse caso, não tem problema fazer essa observância. O problema é que eles só observavam isso. Então, como o exemplo que ele citou, tem lá nos 10 mandamentos, honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe era assim, é um tempo que, como eu já falei aqui várias vezes, a criatura, desde a hora que o sol raiava, que ela acordava, até a hora que ela ia dormir, ela trabalhava o dia inteiro para poder comer, beber e se vestir. E morar, né? Cuidar da moradia, ter um lugar. Então, nesse cenário, quando as pessoas iam ficando velhas, né? E era uma vida muito árdua, eles se alimentavam muito mal, né? Eles pegavam doença com frequência. Quando a pessoa ia ficando velha, a pessoa ia deixando de poder produzir. Ela ia depender dos filhos. Por isso que a célula
da família era fundamental, porque a família não era o conceito de família que a gente tem hoje. Ah, eu vou casar com minha mulher porque eu a amo. Ah, que lindo. Ah, depois eu vou pensar se eu vou ter filho ou não, porque eu tenho uma carreira, eu tenho que conseguir um bom emprego, eu tenho que fazer mestrado, doutorado, pós-graduação, né? Agora tem que fazer mais de uma faculdade, tem que falar mais de um idioma, mais de 2 idiomas, porque, aliás, mais de 3, tá? Porque português, espanhol e inglês é o básico, né? Você é daí para cima. Então, isso tudo você só vai conseguir lá com 30 anos. Você só vai começar a se aprumar com 30, né? Com 30, eram eles lá velhos. Era a idade que eles já estavam morrendo. É a idade que eles já casaram, já criaram os filhos já estão grandes. Como é que os filhos estão grandes? Estão com 15, 16 anos. O cara com 15, 16 anos já está na vida. Né? Vamos lembrar que casava com 13. Entende? Por quê? E o casal tinha que ter filho. Por isso que um casal que não tinha filho era considerado um casal amaldiçoado. Sabe por quê? Na velhice, eles vão... Quem é que vai sustentar eles? Quem é que vai cuidar deles? E aí já tinha esse preceito lá, já na lei, né, nos 10 mandamentos, já pensando para os filhos mal agradecidos, para os filhos que vão se revoltar com os pais, quer eles tenham razão ou não, porque o que a lei fala é que não pode nem falar mal dos pais. Né? Se você falar mal do seu pai e da sua mãe, né, honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser, é o mandamento que Moisés recebeu. Quem maldisser a seu pai e sua mãe, seja morto. Isso já é um adendo. Então, mas eles faziam o quê? Quando eles não queriam cuidar do pai e da mãe, eles davam um corban, eles faziam uma doação de tudo que era deles para o templo. E aí eles se eximiam, né, pelo templo, pelas características dessa doação. Aí eles não poderiam retirar nada para sustentar o pai e a mãe deles. E é disso que Jesus está falando. Então, quando é conveniente, eles transgridem a lei de Deus, que foi recebida por Moisés. E passam em cima da lei de Deus a título de seguir preceitos que foram ditados pelos homens. Preceitos que foram ditados pelos homens. Porque essa questão do donativo ao templo é um acréscimo que foi feito depois. Que está dentro da Talmud. Então, antes de ter a Torá, que é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, que aí é escrito, tinha o Talmud, e também a Mishnah, que era junto, o Talmud era essa questão de contar as histórias lá da Torá. E a Mishnah, e também dentro do Talmud, contava as tradições que foram sendo agregadas, que não tinham vindo de Deus. Não diretamente. É claro que uma inspiração dessa para lavar a mão, para fazer a circuncisão, para não comer porco e crustáceo, é uma coisa que deve ter sido divinamente inspirada para melhorar a vida deles. Só que isso não é a religião. Então, o que Jesus está chamando a atenção aqui é para isso. Assim como eu chamei a atenção nas 2 últimas lições, que a religião não é Jesus andar em cima da água. A religião não é Jesus multiplicar pão. Né? Aquilo é uma maneira de chamar a atenção para esse lado da vida, que é não material, que um dia a gente vai alcançar, que é o estado crístico. Então, aqui está chamando a atenção, então você vê que ele muda, vai para o outro patamar, que é disso tudo que está aí no Velho Testamento,
que é importante mesmo, o que vocês têm que seguir. Que não tem essa questão de você ser melhor, de você... Quer dizer, tem o Yom Kippur, que é o dia do perdão, que você deve perdoar todo mundo, mas se você perdoa ou não perdoa, problema seu. Entendeu? Embora uma boa parte do judaísmo seja reencarnacionista. Então, se você não mandar direitinho, está sujeito a voltar também, mesmo lá pelo judaísmo. Então, o que acontece? Aqui ele não está dizendo, sejam porcos, lavem. Não precisa lavar a mão, não. Né? Ele está chamando a atenção o que é preceito dos homens e o que é de Deus. E o que vai impedir a sua evolução não é não lavar a mão. É o que você faz, é o que você plasma no mundo, é o que sai de você. O que sai do homem é o que faz mal ao homem. É isso que ele está querendo dizer. É lindo, né? E aí, na próxima vez, vai ser os desdobramentos disso, porque aí os apóstolos ouviram isso. E aí vai ter o desdobramento para os apóstolos. É um outro nível de destrinchamento da mensagem. Então agora a gente vai passar para o nosso maravilhoso passe. Vocês vão se colocar de forma confortável e seguir aqui os mantras que eu vou ler, já chamando o seu anjo da guarda, o seu guia, o seu mentor, para aplicar o passe em cada um de vocês. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes, amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para poder desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a nossa atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva, sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior. Graças a Deus.
Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e toda a sua falange, graças à egrégora do Evangelho da Noite, da Aliança da Fraternidade, essa espiritualidade maravilhosa que tanto nos assiste e que realmente são os donos do culto, são os que realmente professam o culto, que tenhamos podido nos reabastecer e nos reharmonizarmos, que nós possamos ter sido visitados em nossos lares físicos e espirituais, que possamos ter tido nossos lares sanitizados na graça do Pai e que também tenha acontecido isso com os nossos corpos, os nossos diversos corpos, que são os nossos templos, que eles também possam ter sido sanitizados, reharmonizados e reenergizados. Dessa forma, Senhor, que possamos, durante a semana vindoura, possamos ser essa antena de Jesus Cristo no mundo, a antena do Espírito Santo no mundo, de Deus no mundo. Que possamos levar, Senhor, a todos os ambientes que estivermos, essas vibrações maravilhosas, que possamos emaná-las e trazê-las para a nossa vizinhança, aonde moramos, os vizinhos, que possamos levar para os nossos trabalhos, física e espiritualmente, que possamos usar essa vibração para nortear as nossas decisões e resolver os nossos problemas do dia a dia, na paz do Cristo. Jesus faz-se presente em nossas vidas através de toda essa espiritualidade ditosa que atua junto a nós nesse grau, nessa humanidade encarnada e desencarnada. Dessa forma, Senhor, pedimos pela nossa saúde de um modo geral, para a saúde do planeta, e queremos mandar então esse quanto de energia para a saúde dessa humanidade física e espiritual, a saúde de Gaia, do planeta, um quanto de energia para a transição planetária e também que todos esses queridos amigos espirituais possam levar os nossos melhores votos para todos os seres que dirigem cidades, estados, regiões, planetas, e todos eles possam ser envolvidos, inspirados e absorver da melhor maneira possível as boas influências do alto, Senhor, para que eles possam tomar cada vez mais decisões acertadas, inspiradas, envoltos pela boa espiritualidade. Dessa forma, Senhor Jesus, queremos pedir a Tua permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e dizendo o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus, que tenhamos todos uma excelente semana na paz do Cristo e com o Cristo.